Esteve cerca de 2 décadas em terras alentejanas e a Diocese de Beja acolheu-o como um filho da região. Na festa da despedida, disse-lhe obrigado. O homenageado, Dom António Vitalino, parte para outras paragens, mas o coração está com aquele povo. Um testemunho na primeira pessoa de quem amassou o barro evangélico nas planícies do Alentejo. Em tempos que já lá vão, andei a guardar o gado. Eu simplesmente me limitei a continuar o trabalho que é próprio de um bispo, a missão da Igreja, nos diferentes aspectos da evangelização, do governo, da formação e também da oração e ajudar, sobretudo, as pessoas a relacionar-se com Deus e umas com as outras. A proximidade com as pessoas foi uma característica visível e aplicada pelo Bispo Emérito de Beja, Dom António Vitalino. Um legado que o sucessor, Dom João Marcos, enaltece e pretende continuar. Quem trabalhou diretamente com ele reconhece-lhe essa qualidade. Ele deixa a fasquia, digamos assim, para mim, muito alta. E cada um é como é, naturalmente, mas o testemunho dele é um testemunho muito bom, de uma dedicação sem limites, uma capacidade de trabalho impressionante. E diz isto, a proximidade das pessoas, que faz com que as pessoas se sintam próximas do pastor. Portanto, para mim foi uma escola ótima durante estes 2 anos estar com o Sr. Dom António Vitalino. Por outro lado, eu diria que era um pastor simples. Aliás, vemo-lo, olhando para ele, encontramos a simplicidade dele. E isso cativou muita gente. Algumas vezes tive a ocasião de presenciar a maneira como o Sr. Dom António se sentia bem no meio do povo, no meio das pessoas, estando com elas próximos. E, portanto, esta presença afável, amiga, discreta e muito simples que deixa como imagem na Diocese. Este bispo natural do Minho e que chegou ao Alentejo para substituir o carismático Dom Manuel Falcão prestava uma atenção real às pessoas. Aqueles que o abordavam, tanto na cidade como nas terras da planície, recebiam um sorriso. O meu legado é mais da atenção real às pessoas concretas que nos abordam, sejam elas cultas ou menos cultas, sejam pobres ou ricas, sejam jovens ou adultos ou idosos, mas essa atenção que nós devemos prestar às pessoas, isso creio que me caracteriza, embora o tempo e as forças começam a faltar. Um trabalho intenso nesta diocese que faz fronteira com a vizinha Espanha e com as águas do Atlântico. Adepto das novas tecnologias, Dom António Vitalino utilizava também estes meios para diminuir as distâncias. Com ele, os diocesanos sentiam-se informados. Há um legado que todos dizem, não sei se isso é verdade, mas todos dizem que a nível da comunicação as pessoas estavam mais informadas, portanto só não se informava quem não queria, porque eu mandava muitos mailings para todo o clero e para os consagrados e também para muitos leigos. Realizámos um sínodo, foi o primeiro sínodo da Diocese de Beja, e espero que as conclusões a que chegámos nas assembleias e nas reuniões dos sinodais e das paróquias, que isso tenha servido para organizar um bocadinho os planos dos próximos anos. Nas terras do Alentejo, o Bispo Emérito também dedicou parte do seu tempo a cuidar da administração da Diocese. Um trabalho ingrato, segundo ele, porque toca na vida e nos hábitos das pessoas. Creio que deixo mais ou menos um clero e colaboradores que perceberam que são importantes
e que é importante partilhar. Também partilhar com as necessidades da Igreja. Procuramos sempre, mesmo que a Diocese seja pobre, partilhar com todos, corresponder aos grandes apelos que se fazem, porque o meu antecessor também o fez, mas muitas vezes do património pessoal, do património da sua família. Numa região com algumas carências e que sofre da interioridade, a autossustentabilidade das instituições é uma necessidade fundamental. Saber gerir e gerar recursos foi uma diretiva que Dom António Vitalino deixou aos cristãos do Alentejo. Tentei incutir esse espírito nas próprias famílias e pessoas. Um outro legado importante, creio que é também o termos feito com que as instituições procurem ser autossustentáveis. E se não o são, tenho que explicar porquê. Numa era global, a informatização e o acesso à documentação em qualquer lugar é um instrumento essencial na pastoral. Recursos que ajudam na evangelização nas terras da planície alentejana. Creio que foi a primeira diocese, embora com meios meio artesanais, mas que funcionava. De maneira que eu, a partir sobretudo do ano 2000, portanto, posso recolher os dados muito rapidamente, seja económicos, seja pastorais, porque tenho tudo em base de dados. Mas as novas tecnologias não tornam Dom Vitalino refém do material eletrónico. As relações humanas, na rua, na taberna ou numa associação, foram sempre uma constante do seu cotidiano. A chamada evangelização de proximidade e através do diálogo. Infelizmente o tempo é pouco, mas nas visitas pastorais é coisa que eu procuro fazer, não é? Eu procurava fazer, porque agora já é o Dom João Marcos que as faz, e achei muito interessante que na primeira visita pastoral que ele fez, teve um grande diálogo com muitos homens num café. Numa visita pastoral do ano passado, marcámos uma reunião com assim, uma espécie de átrio dos gentios, portanto, para os que não são praticantes, para quem quisesse aparecer numa coletividade recreativa. Foi das coisas mais bonitas daquela visita pastoral. Apareceram para aí umas 70 pessoas, mais de metade não eram praticantes, mas o diálogo que tivemos a propósito da igreja, da arte, da pintura, disto, daquilo, foi uma maravilha, porque vi que as pessoas estavam contentes deste contacto, desta abertura. E diz que foi a coisa mais interessante que ele fez, porque os homens vão poucos à igreja, não é? Vão mais as mulheres. Mas os homens que estivemos a encontrar, e os alentejanos gostam de conviver, gostam de partilhar, mas tem que ser no seu ambiente, não é? Com uma taxa reduzida de praticantes nesta região do país, a maioria das pessoas que vai às celebrações são do sexo feminino. Razões culturais e históricas estão na base desta realidade. Os praticantes do Alentejo não são muitos, mas são calorosos e é gente provada também, porque o meio é adverso, pelo menos em alguns meios são adversos, e portanto as pessoas têm uma convicção mais profunda, mais arraigada, e habitualmente dão um bom testemunho realmente do que é ser cristão. E eu sinto-me muito bem, sinto também não só bem acolhido naquilo que digo, nos gestos que tenho. Também há homens que vão à igreja, mas são poucos, não é? Eu costumo dizer que a maior celebração e o maior encontro que eu tive com homens alentejanos foi nas migrações. Tivemos ali uma longa conversa, muitos esclarecimentos, e depois passámos para o religioso, cantaram os cânticos alentejanos da sua terra. Apesar de ser natural do Minho, que também tem os seus cantares típicos, Dom António Vitalino aprecia o cante alentejano. Esta tradição, reconhecida como Património Mundial da Humanidade, entrou nas suas preferências musicais. Eu gosto mais do canto alentejano, porque é mais calmo, é mais sentido, por assim dizer, diz-se que os alentejanos
cantam com o ventre e não cantam só com o céu da boca, não é? Cantam com o ventre, portanto quer dizer que, assim como a misericórdia tem a ver com o ventre, com as entranhas, também o canto alentejano tem muito a ver com isso. Alentejo é nossa terra, ó quem nos dera lá estarmos agora. O canto alentejano é talvez mais melancólico, mais pausado, mas depois tem uma vantagem que, sobretudo, muito cântico é cantado de braço dado, não é? E mexendo-se assim um pouquinho, conforme o canto o exige e o seu ritmo, e, portanto, em qualquer taberna, em qualquer café, em qualquer rua, se ouve às vezes cantar, os amigos cantam, assim como as mulheres cantavam antigamente, portanto, a ceifar e tudo mais nos campos. Outrora, o Alentejo era considerado o celeiro de Portugal. As suas planícies ficavam douradas com o aproximar do verão. Atualmente, a sementeira de cereais é menor e a paisagem está substancialmente alterada. O Alentejo mudou muito a nível económico e a nível da agrícola. Hoje em dia, o Alentejo deixou de ter um cultivo de sequeiro para passar a ter um cultivo intensivo e extensivo de vinha, olival e hortícolas. Isto aconteceu a partir de 2003, 2004, com o Alqueva, não é? É o maior lago artificial da Europa. A bacia do Alqueva deu novas potencialidades à região. Com esta barragem e os seus fins múltiplos, as expectativas no Alentejo subiram com a hipotética imagem de um autêntico oásis. O Alentejo, portanto, tem esse cultivo intensivo e extensivo, sobretudo do olival e da vinha, mas, pronto, ainda tem outras regiões. Temos a maior mancha de sobreiros do mundo, não é? Sabemos que há uma doença no sobreiro que às vezes mata, faz morrer alguns, mas depois tem também muita, portanto, muita azinheira. Aí o porco alentejano que se alimenta de bolotas, daí que a carne de porco alentejana seja muito diferente do resto do país. Apesar destas marcas que levam o Alentejo ao mundo, a desertificação ainda predomina. Ainda existem focos onde a água escasseia. Com as albufeiras que se fizeram, o Alentejo tem a maior percentagem de albufeiras do país, não é? E essas albufeiras, como sabemos, a água vai se infiltrando e vai modificando a paisagem, torna-se mais verde. Existem projetos mesmo de comunidades estrangeiras que querem lutar contra a desertificação dos solos, colocar o Alentejo mais verde. No entanto, a região debate-se com outra desertificação, a humana. A pior desertificação que pode haver é a humana e a espiritual. Portanto, a humana, infelizmente, aqui no litoral, no centro alentejano, continua a existir porque há muitos concelhos que têm perdido muita população. Portanto, desde que eu cá estou nestes 17 anos, perdemos mais de 20 mil habitantes. Embora o litoral alentejano continue mais ou menos com a mesma população, mas muitos deles são estrangeiros. Pessoas de outros países, desde a Ásia ao leste europeu, querem sentir o verde do Alentejo. Apesar desta realidade, as famílias alentejanas são reduzidas e com receio de procriar porque os recursos económicos não chegam. Apesar dos cultivos serem intensivos, a agricultura é por aqui mecanizada e utiliza pouca mão de obra. Ao longo destes anos, Dom António Vitalino criticou com alguma frequência o poder político. Não critiquei por criticar, só quando havia problemas e as nossas redes funcionavam, então
ia dizendo, não é? Embora evitava de ser uma crítica partidária, mas era uma crítica sobre as condições económicas e de investimento e também de escravatura da mão de obra, e notei que as autoridades se tornaram mais atentas e atuaram. Os intermediários que exploravam os trabalhadores começaram a desaparecer. Todavia, os projetos que foram muito apregoados para revitalizar esta região do Alentejo não tiveram o sucesso desejado. Como o aeroporto de Beja e também como o complexo de Sines, realmente é o maior porto a nível petrolífero e também a nível de pesca, mas hoje em dia aquilo emprega pouca mão de obra. Portanto, isso não vem, por assim dizer, desenvolver o Alentejo humanamente, mas vem a enriquecer alguns monopólios cujas sedes estão em Lisboa ou até no estrangeiro. Na comunicação social, o bispo emérito de Beja denunciava as situações dramáticas daquela região. Utilizou o microfone dos média para alertar, na linha da doutrina social da Igreja, que o homem estava a ser explorado pelo homem. É uma realidade que existe em todo o lado, mas existe no estrangeiro também, mas claro, cada um tem que falar da realidade que conhece. E aqui, claro, eu aproveitava as redes sociais, mas também as rádios locais e a imprensa para escrever semanalmente um artigo de opinião. Palavras acutilantes, crónicas, direcionadas, mas sempre com o cuidado de não ferir as pessoas e os partidos políticos. A experiência ensinou este bispo a relacionar-se. Sempre soube distinguir as coisas, porque os comunistas, como se diz, não comem pessoas ao pequeno almoço. Eles são gente e têm sentimentos. Eu sempre me relacionei bem com eles, ainda me recordo bem da primeira visita ad limina que fiz em 99, já como bispo de Beja, e apresentei ao Papa João Paulo II a nossa diocese e disse que, portanto, aqui as autarquias e o povo alentejano quase sempre escolhe a CDU, portanto, mas que eu tinha umas boas relações e que são tudo boa gente. Este diálogo do bispo das planícies alentejanas com o poder político impressionou João Paulo II. Todavia, o trabalho em conjunto e em prol das pessoas é uma marca do seu labor. Aqui no Alentejo, eu creio que, como dizia o meu antecessor, os comunistas deram voz a este povo que estava oprimido, mesmo antes, no tempo da ditadura, e por isso acho que tem o seu mérito e devemos, portanto, colaborar com eles enquanto forem escolhidos democraticamente. Com características únicas, o potencial turístico da Diocese de Beja é algo a explorar. Desde as praias da Costa Vicentina, rodeadas com uma natureza ainda selvagem, até ao património artístico. Infelizmente não trabalhamos muito essa área porque temos pouca gente e essa área não fala-se muito que o Alentejo aumentou muito a sua população turística, mas isso também não corresponde à verdade. Aumentou muito em relação à pouca percentagem que antes havia. Se o horizonte da planície enche o olhar, o Parque Natural da Costa Vicentina, com as suas praias calmas, aconselha uma visita repousante. Aqueles que gostam da natureza, aqueles que gostam de um mar e de uma praia bonita, sim, há sempre gente que vem para esta costa alentejana e, sobretudo, então, na altura do Festival do Sudoeste, em Zambujeira do Mar, então, muita juventude e quase sempre chega à volta de 100 mil pessoas. O património artístico da Diocese de Beja é reconhecido a nível internacional. Com uma arquitetura única, muitas igrejas salpicam a planície alentejana ou então, do cimo das colinas, sentem o silêncio e observam a paisagem. A parte
do património artístico e cultural é bom e, sobretudo, está preservado, não é? Coisa que não acontece noutras zonas onde são muito mais ricas em património, o norte e o centro também, têm muita riqueza patrimonial e artística, mas às vezes não sabe usufruir. O departamento veio dar, por assim dizer, visibilidade a esse setor. A visibilidade é notória. O Festival Terras Sem Sombra colocou o património artístico nos roteiros da cultura europeia. No entanto, as distâncias entre estas joias plantadas na planície alentejana dificultam o acesso. As distâncias às vezes impedem um bocadinho que quem vem até nós se desloque. Daí que, por vezes, o departamento depois faz muita publicidade daquilo que temos, mas é preciso saber que o turista vê também as distâncias, vê os alojamentos, vê tudo isso e não quer só arte, não é? Quer outras coisas. Foram quase 2 dezenas de anos nas terras de Beja. Apesar das suas raízes e o seu sotaque serem minhotos, Dom António Vitalino tem o seu coração no Alentejo. Foi ali que calcorreou milhares de quilómetros para dialogar com aquele povo. O meu sotaque continua a ser minhoto, embora, portanto, eu na altura saí da minha terra com 10 anos. Portanto, eu estive quase sempre fora do Minho. Mas, como se diz, quem sai aos seus não degenera, e o sotaque e tudo mais procurei mantê-lo e não me alentejanar nesse ponto de vista. Mas o meu coração está aqui com este povo e sinto que este povo precisa de quem esteja com ele. Como fez 75 anos, Dom António Vitalino deixou a Diocese de Beja e entregou-a ao seu sucessor, Dom João Marcos. Depois de identificadas as lacunas, é tempo de trabalhar em prol daqueles cristãos, caminhar em conjunto para a resolução dos problemas e anunciar cada vez melhor o Evangelho. O Alentejo perdeu muita gente, o Alentejo perdeu quadros, a própria Igreja perdeu gente que era muito ativa dentro da Diocese. Esperamos que este novo tempo, já com novas culturas, nova dimensão de irrigação no Alentejo, tudo isso altere um pedaço. Mas falta muito, realmente, para que o Alentejo ainda recupere daqueles tempos em que esteve esquecido. Estamos num tempo em que é necessário, mais do que remendar a Igreja, refundar a Igreja. Ou seja, a cristandade passou, o cristianismo não passou, nem passa com as formas transitórias de o vivermos, não é? Mas a cristandade passou e não tenho qualquer veleidade de restaurar a cristandade. Em Beja, Dom António Vitalino passou o testemunho ao seu sucessor. Antes de partir e deixar os horizontes largos do Alentejo, passou em revista as quase 2 décadas que passou com aquele povo.